A gente queria ver um corte nas viagens de avião, né, essa bondade com o dinheiro dos outros. Teve aí recentemente o anúncio da luz de graça, entre aspas, e todas essas financiamentos de ONGs, todo esse dinheiro que não vai efetivamente para prestar os serviços de educação, de saúde, aqueles que o Estado deveria fornecer com uma qualidade da Suíça, porque a gente paga imposto suíço e tem serviço de Brasil. E aí agora a gente está vendo que, além do aumento da arrecadação via decreto de aumento do IOF, o governo está anunciando congelamento no orçamento. E aí, como é que fica o povo brasileiro que depende desses serviços vendo essa confusão toda aí acontecer? Bom, olha, a gente tem várias situações para comentar em cima disso, mas eu queria começar aqui lembrando algo que o senhor Lula da Silva e os seus asseclas, né, que é assim que a gente precisa adjetivar aqueles que estão com ele na sua organização criminosa, que governo ele tinha que cuidar do povo, era algo que ele falava ali em 2022. Governo não tem que ter teto de gastos, o governo tem que trabalhar para o povo e dar as coisas para o povo. Esse era um dos principais lemas do Lula. É só pegar principalmente falas dele em palanque eleitoral, coisas do tipo, vocês vão ver, até logo depois da eleição ser concedida, ele e a sua equipe também falaram bastante sobre isso, que não era momento de falar de teto de gastos, e começou uma gastança sem fim, né? E é isso que nós estamos assistindo. E o grande problema, mais do que o congelamento em si, ele não é tão ruim se ele não viesse com um pacote. Porque quando você congela para fazer ali um saneamento fiscal, de verificar onde tem sangramentos dentro do orçamento do Estado, isso é salutar, isso é importante, você revisar as contas públicas, cortar gastos. Quantos de nós não estamos fazendo isso nas nossas casas no último ano? Agora, a grande questão que nós temos envolvido nisso é qual o pacote que vem, como eu disse, porque nós estamos enfrentando aumentos de impostos, tributações de todo tipo, as importações estão assim com preços absurdos, basta vermos, por exemplo, o preço do azeite, o preço do café, né? São produtos básicos, tá, do dia a dia do brasileiro que ele já não consegue manter, tá? E isso vai só aumentando, porque o governo conseguiu quebrar várias empresas pequenas, pequenos negócios que trabalhavam com importação de itens menores, por exemplo, da China, e isso, eu estava conversando com um motorista do Sedex essa semana, perguntando para ele sobre a greve que estava acontecendo. Sabe o que ele me falou? Ele me falou que a decisão do governo de colocar imposto nas blusinhas, que o pessoal sempre fala pejorativamente, quebrou o correio. Derrubou mais da metade das entregas que o correio fazia, né? Então, a gente vai vendo com tudo isso. Nós tivemos vários escândalos já de corrupção, principalmente agora do INSS. Então, assim, não é congelar o orçamento para cortar custos, para sanear as contas. É para parar uma gastança, porque eles estão já vendo o fundo do poço, né? Eles falaram, opa, a gente precisa parar de cavar, né? Porque senão a gente vai chegar do outro lado do mundo. E talvez essa seja a intenção, a China, né? Tem muita coisa envolvida por trás disso também. Mas o ponto mais do que congelar, o escândalo que nós temos aqui é o fundo que parece não ter fim de impostos, tributações em cima das empresas, em cima do trabalhador comum, em cima do brasileiro médio, e que agora, se a gente não estancar isso de alguma forma, o Brasil vai literalmente quebrar. Só para finalizar o meu comentário, nós tivemos aí a questão dos prefeitos vaiando o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um problema que vai explodir ainda de uma forma muito maior no próximo governo, seja ele do Lula, seja lá quem for. Por quê? Eu sempre, quando estou aqui no Fio Diário, eu lembro disso. A reforma fiscal, né, que foi aprovada aí com a ajuda de algumas pessoas da direita, inclusive. Tarcísio! Pois é. Isso daí vai acabar com o municipalismo no Brasil. Tá? Vai centralizar ainda mais as contas públicas e o Congresso ele não vai ser mais necessário para nada. Por quê? Os prefeitos que não cantarem ali a cartilha do governo federal
ficarão com o Pires na mão. É, Literalmente. Vão estrangular exatamente. os prefeitos, vai ser uma espécie de blackmail, de chantagem mesmo. O Sim. governo, teremos um governo federal que trabalhará na medida da chantagem contra os prefeitos. Isso vai destruir o Brasil. É. Difícil a gente ter visto essas figuras da direita, aí de direita, né, trabalhando por essa reforma. Mas nós temos agora mais uma personalidade para abrilhantar a nossa bancada. Nós temos aqui o nosso queridíssimo vereador federal, Adriles Jorge. Bom dia, Adriles, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos vocês da bancada aqui, PH, meu querido. Bom dia, telespectador. Bom dia a todos. Já vou começar te jogando na fogueira, Adriles. A gente está falando sobre economia, sobre a medida desastrada que aconteceu ontem do decreto. Também houve o anúncio do congelamento do orçamento, mas a produção tem um vídeo aí, o vídeo 1, onde Simone Tebet nos explica melhor o que está acontecendo. Pode botar o vídeo, produção. De queda do PIB, não só internacional, como também nacional, e com os problemas domésticos do cenário nacional que temos, né? Especialmente no caso das despesas, eu gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de previdência, que depois serão detalhadas pela equipe econômica, fazendo com que nós tivéssemos, por obrigação legal, que colocar um bloqueio significativo na mesa. Eu quero dizer que esse é um instrumento de transparência, lembrar que esse relatório é determinação do presidente Lula, não só o cumprimento da responsabilidade fiscal, mas o cumprimento da lei de responsabilidade, da lei complementar 200 e da própria LDO. Então, diante disso, eu gostaria aqui, sem mais delongas, dizer que o governo federal e a equipe econômica estão anunciando, neste momento, a contenção total de despesas em 2025, nessa fotografia do momento, de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Lembrar que o detalhamento dessa contenção virá nos 5 dias úteis, como sempre, como diz a lei, porque agora nós dependemos que os órgãos setoriais nos passem e indiquem as programações. Meu querido Adriles, vamos ver se eu entendi, me ajuda, porque ela falou que o problema é uma queda no PIB no mundo inteiro, então não tem nada a ver com o governo brasileiro, é algo que acontece, é aleatório, né? Alheio à vontade dos nossos governantes, mas ela também cita aí que houve um aumento acima do esperado das despesas, em específico, ela cita os aposentados. É isso mesmo que eu entendi, Adriles? Bom, o aumento de despesa de aposentado é o aumento de roubo, que ela deve estar querendo dizer, né? Que o INSS foi roubado, os aposentados do INSS foram roubados por sindicatos e entidades de classe ligadas ao lulopetismo. Aumento de despesa no governo Lula é uma redundância, é um pleonasmo. O governo falou que ia aumentar as despesas, falou que ia aumentar o tamanho do Estado, dobrou o tamanho dos ministérios, os serviços são de Uganda e os impostos são dos países nórdicos da Europa, do maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Ou seja, é essa a equação perversa da esquerda em qualquer lugar que ela toma posse. No caso do governo lulopetista, é pior ainda, porque eles nem hipócritas foram na época da campanha de 22, né? O Lula falou que, eventualmente, teto de gasto, o povo não queria saber de teto de gasto, queria saber de gastos a mais, que, eventualmente, sanassem as necessidades do povo, de saúde, educação. Nada disso aconteceu. A saúde está um desastre, a educação está um desastre, as contas públicas estão no vermelho, estão querendo contingenciar, querendo congelar o orçamento exatamente naquilo que o povo mais precisa e, eventualmente, vai estrangular o povo e se avizinha uma crise gigantesca para 2027, quando o país vai estar completamente quebrado, desgraças ao governo Lula. Isso foi avisado. Isso foi avisado na campanha de 22. Isso foi avisado, inclusive, para economistas liberais, tucaninhos, limpinhos, clássicos, que eventualmente achavam e diziam ao todo tempo que existia uma ameaça à democracia em 22 com a reeleição do Bolsonaro e elegeram Lula. Todo mundo disse que o país ia ser uma ruína. Todo governo de esquerda faz isso. É aquela velha equação. Você aumenta imposto no médio e micro empreendedor, você sufoca a produção de emprego por causa desse aumento, porque o micro médio empreendedor tem que pagar 3 vezes o salário do empregado, e aí você achata a economia, achata o PIB, achata o mercado, e todo mundo vira dependente do Bolsa Salsichão, da miséria do povo. Ou seja, a esquerda brasileira, a esquerda mundial, o lulopetismo, se alimenta
da pobreza. Essa é a equação perversa de todo o governo de esquerda que está levando o país à bancarrota. Entendeu? E aí você soma isso, roubo, corrupção do INSS, aposentado sendo roubado. E quem que vai pagar a conta? Eu, você, Paula Marisa, o PH, todo mundo vai pagar essa conta. Eles não vão atrás dos ladrões, eles vão atrás do povo brasileiro para sanar as dívidas com quem foi lesado. E lesando mais ainda o povo brasileiro. Ou seja, essa mistura catastrófica de corrupção, ineficiência, exorbitância de gasto público e quebradeira por conseguinte. É isso que faz o governo Lula. Bom, e ainda nesse assunto de economia, porque é o que está pegando nessa sexta-feira na Brazuela, por favor, produção, coloca aí na tela o print 3 para mim. Tá aí. Projeção de rombo de 52 bilhões levou o governo a contingenciar verba. Valor é muito diferente do que o superávit de 15 bilhões apresentado no orçamento. Mesmo assim, o objetivo é mirar margem inferior da meta, meu querido professor Carlos Dias. Que confusão, porque na verdade esse arcabouço que eles fizeram, que é um calabouço fiscal, é uma regra complicadíssima e mesmo naquelas metas super questionáveis, eles não estão conseguindo cumprir, estão mirando a parte de baixo para ver se, quem sabe, eles conseguem chegar perto, mas esse rombo aí é realmente grave, né? Não, sem dúvida. E outra coisa, falando um pouco do arcabouço fiscal, modestamente, eu escrevi um livro no ano passado, se não me engano, acho que foi abril ou maio do ano passado, falando sobre exatamente essa questão que estava em trâmite, vamos chamar assim, no Congresso Nacional. E como você falou também muito bem, Paula Marisa, foi dado ciência à nossa base. A nossa base teve ciência disso, inclusive porque eu falei até em comissões no parlamento. Então, na verdade, a gente não pode só culpar o governo, tem que culpar também a inação da nossa base em relação a ações no campo político. Quando essa ministra aí fala que é uma questão de ordem nacional, eu até me permita, só para suavizar o assunto, eu tenho um amigo economista que é uma figura excepcional, ele chama ela de Sem Money Tebet, o nome dela. Então é óbvio, né, que a gente vê que num país que não tem planejamento, não tem absolutamente nada, mas ela esquece, por exemplo, nós temos 2 vizinhos, só me lembro de cabeça aqui, 2 vizinhos, a projeção hoje de PIB do Paraguai é de 4% e da Argentina é quase 6%, é 5,7%. Então, quer dizer, essa economia mundial dela, né, deve estar, sei lá, para onde ela está imaginando, deve ser um pouquinho para cima, lá para Cuba, para Venezuela, alguma coisa nesse tipo, que é onde o país realmente está caminhando.